A primeira coisa que a gente vai lembrar é que não somos nós que lutamos. Mas é quem é que luta? De quem é a peleja? De quem é a guerra? Nós não temos condição de lutar contra esses seres. Mas nós temos aquele que está em nós que nos faz mais do que vencedores. Mas aí, para que essa luta ela realmente ocorra, nós precisamos seguir aqui no versículo 13, perdão. Prestem atenção. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Nós precisamos então revestir daquilo que Deus ele nos orienta para que nós possamos atravessar esta batalha. E aí eu já vou dar uma boa notícia. É uma batalha que já tem vitória. Ela é vitoriosa. Em todos os sentidos ela será vitoriosa. Mesmo quando parece que não é. Né, Luiz? Mesmo parece que, meu Deus, parece que a coisa saiu meio do... Não, tá tudo nas mãos do Senhor. Ele tem o controle da nossa vida, ele é o dono da vida daquele que ele regenerou em Cristo. Nós somos comprados por um alto preço, aleluia. Quando Jesus revelou que nós fomos atraídos por Jesus, que nós fomos crucificados com ele, que nós morremos com ele naquela cruz e fomos ressuscitados com ele, quando cremos que Deus nos fez nascer de novo, que nós somos lavados no sangue de Cristo, que nós tivemos o nosso coração trocado, a nossa vida trocada, a nossa natureza trocada, com a certeza de que somos do Senhor, meu amado, agora Deus é quem opera em você, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que nos guarda, ou não é isso que está escrito? Quem é que nos guarda? O Senhor é quem nos guarda. Isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar a batalha. Nós vamos passar por todas elas, mas nós vamos enfrentá-las com a consciência da palavra de Deus. Por isso que toda a armadura de Deus, ela vai mostrar o quê? Presta atenção, a armadura de Deus. Verso 14. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestido a couraça da justiça. Bom, as duas coisas. Primeiro, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Então nós devemos ter em volta de nós todos a verdade, a palavra de Deus. A couraça da justiça, a couraça, ela normalmente protege o peito, né? É como se fosse um colete à prova de balas, tá? Simbolicamente. O que é a justiça? Nós descobrimos na Bíblia Sagrada, de forma muito clara, que a justiça de Deus, vamos lá, em Romanos capítulo 1, 16 e 17. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí a outra versão, acho que é atualizada, vai falar assim no verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Vai mudando a versão, que tem uma versão que fala assim, porque no evangelho se descobre, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, olha que bonito. Eu tenho que estar com a palavra, toda a palavra de Deus, ela é extraordinariamente eficiente para essa batalha espiritual. Por isso que nós devemos lembrar que Jesus, por exemplo, quando foi tentado no deserto, e quando o diabo chega para Jesus, espera 40 dias para que ele tivesse fome, ele diz para Jesus, manda que essas pedras se tornem pães. E o que é que Jesus fala para ele? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Como é que é a batalha? É com a palavra. Como é que nós vamos lutar aqui? No dia a dia. Então, quando você tem situações, pessoas que estão ao teu entorno, situações que ocorrem com pessoas, nós vamos lembrar que quem que está por trás disso? Quem é que está por trás? Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisa importante, gente. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. O que é isso aqui? O que Jesus está falando? Para mim, está muito claro. Está falando do Evangelho, do Novo Nascimento. Morte e ressurreição dele e a revelação que Deus dá ao ser humano é a sua morte e a sua ressurreição com ele. Tá? Então ele está falando sobre o Evangelho. Verso 32. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Vocês sabem o que Pedro falou para ele? De modo nenhum, Senhor. De modo nenhum nós vamos permitir que o Senhor morra. Darei a vida por ti. E agora, olha o que está escrito. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo... O que ele falou para Pedro? O que ele falou para Pedro? Retira-te de diante de mim, Satanás. Tá vendo como é que a luta não é contra carne e sangue? Você está vendo como é que a luta não é contra carne e sangue? Jesus sabia.
retira-te para trás de mim, Satanás. E ainda vai falar, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Mas não está falando com Pedro? Entende? Entende quando situações ocorrem que a gente tem que estar atento? Não é a pessoa, mas é quem está por trás disso. Se existem pessoas que não te levam para perto de Deus para fazer o que é certo, com certeza essas pessoas estão, de que maneira, neste mundo? Sendo usadas por aquele que não é Deus. E aí eu vou lembrar de uma coisa, meus amados, você já foi assim, eu também. João 8,44, o que está escrito? Vós tendes por pai ao diabo, quem não nasceu de novo ainda, quem ainda não confessou Jesus, quem ainda não morreu com Jesus e foi restaurado com ele, é filho do diabo. Isso acabou comigo. Glórias a Deus que acabou comigo. Eu falei, meu Deus, eu não sabia disso, então eu não quero isso. Você é filho do diabo, se está fora de Cristo. E o mais importante para mim aqui, especialmente agora nessa meditação, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Você imagina qual é o desejo do diabo aqui nessa noite? Que as pessoas creiam, que os amados sejam santificados, que todos aqui estejam felizes, que todos aqui louvem ao Senhor, dando glórias a Ele. Vocês acham que o diabo quer isso? Por isso que a gente tem que estar muito atento, porque aquele que não está em Cristo, se não nasceu de novo ainda, pode estar sendo usado para isso. Quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O diabo não quer nada disso. O diabo não quer a glória de Deus, ele quer a glória para ele. E ele faz o quê? Sabe como é que ele ganha a glória para ele? Quando o homem toma a glória para ele. Quando o homem toma a glória para ele, é o diabo que está tomando a glória. Não está dando a glória a Deus. Então veja como é que é importante a gente ter clareza sobre esta batalha espiritual. Por isso nós temos que estar conhecendo cada vez mais a verdade que é a palavra, tendo a couraça da justiça que é o evangelho. Eu estou crucificado com Cristo. O evangelho se descobre na palavra. Efésios 1:13. Lembra sempre desse texto que é importante. 12:13, por favor. É importante que você veja como é que se dá essa questão. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. A igreja é com este fim, tá? Quando você louvar, louve mesmo. Louve, louve, louve. Não deixa de louvar. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Aí a continuação, ó. Em Cristo, em quem também vós estáis. Você está em Cristo, Cristo está em você. Como é que se dá isso? Depois que você ouviu a palavra da verdade. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Nós somos gerados pela palavra da verdade. Então, toda a palavra de Deus, ela tem um novo nascimento ali. Toda a palavra fala de Cristo e este crucificado. O assunto de toda a palavra é Cristo. Mas, dentro da palavra, então, nós vamos encontrar o quê? O evangelho da vossa salvação. Por isso que nós devemos sempre olhar para a palavra de Deus, olhando o evangelho dentro dela. Quando nós, por exemplo, vemos Noé, que entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos, quantos se salvaram? 8. Muitos pereceram. Quando eu lembro que Jesus fala assim, será como nos dias de Noé, eu estou lembrando que lá em Noé estava mostrando o novo nascimento. Lá em Noé estava mostrando o evangelho. Aliás, ele foi o pregoeiro da justiça.